Hoje a gente vai falar aqui sobre a importância do check-up de rotina no idoso, né? Qual a importância do check-up de rotina? Veja bem, Geraldo, telespectadores. Começando o ano, a gente sempre tem aquele cuidado de, não, vou começar uma atividade física, vou começar a melhorar meu estilo de vida, e é importante também a gente fazer um check-up, ver como é que a gente está na saúde do idoso. No paciente idoso não é diferente. Haja vista que o idoso é a faixa etária com maior incidência de doenças em geral. É a população que mais tem risco de adoecer, é a população que mais tem risco de doenças crônico-degenerativas, entre outros. Então é importante que o paciente, não só quando chega aos seus 60 anos, mas quando estiver chegando perto, ou mesmo que de forma mais esporádica, ele faça o seu check-up. O que é o check-up médico, o check-up completo? Que muita gente às vezes fazem, não, eu vou fazer aqui um check-up da minha cabeça, um check-up cardíaco, um check-up disso ou daquilo. Então, a importância do check-up médico completo, ela se dá exatamente na busca ativa de doenças que possam vir a acometer o paciente, ou que elas já estejam acometendo, e a gente possa identificar elas ainda em período tratável, ou orientações que a gente pode fazer para que a pessoa possa mudar o seu estilo de vida e possa não ter doenças, não ser acometido de enfermidades ao longo da vida. Quais seriam, por exemplo, os principais exames desse check-up de rotina? Veja bem, o check-up completo, ele passa por orientações, desde orientações de mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação, essas orientações de prevenção primária que a gente fala, a checar vacinas, ver se o paciente idoso, ele toma vacinas contra pneumonia, contra gripe, a gente revisa a vacina do tétano, a gente revisa se tem um risco de queda na sua casa, se ele caiu no último ano. Então a gente faz toda essa avaliação, que a gente chama de avaliação geriátrica ampla. É uma avaliação que a gente vê a mente, vê o corpo, vê os fatores sociais, familiares do indivíduo idoso, além dos fatores clínicos. E depois que você faz toda essa avaliação de risco de adoecer na entrevista, e a gente solicita a pesquisa de exames complementares para identificar precocemente algumas doenças. Existem algumas doenças mais comuns na mulher, existem algumas doenças mais comuns no homem. De maneira geral, um idoso com 60 anos, ele tem que ter identificação principalmente do câncer. A gente tem que identificar precocemente o risco do paciente. A gente busca ativamente o câncer. A gente busca ativamente também o risco dele adoecer do coração. Então faz um eletro, depois faz um teste de esteira. A depender do paciente, a gente pode fazer outros exames. Mas de rotina, um teste de esteira, um teste de ergométrico, uma cintilografia do coração é fundamental. Se for um paciente que tem história de tabagismo, a gente pesquisa câncer de pulmão e solicita uma tomografia do pulmão. Se for mulher, tem que pesquisar mamografia, ver se ela tem risco de adoecer de câncer de mama, e a mamografia é o exame de rastreio de câncer de mama, daí a importância do Outubro Rosa. For homem, a gente obrigatoriamente, já nos 45 anos, a gente tem que começar a detectar o câncer de próstata, dosando PSA, fazendo toque retal e às vezes fazendo a ultrassom. Tem que pesquisar também doenças ósseas, não é só o coração, não é só o cérebro, não é só o pulmão. A gente tem que pesquisar a osteoporose, é uma doença que a gente já tratou em outros momentos aqui, e a partir dos 65 anos nas mulheres, 70 nos homens, a gente tem que pesquisar osteoporose. Tem que fazer um exame chamado densitometria, que ele avalia a densidade mineral do osso, ver se o osso está oco ou se o osso está resistente, para a gente poder identificar e precocemente tratar, evitando uma fratura num futuro breve.
Exames de sangue para pesquisar diabetes, para pesquisar alterações nas taxas de colesterol, ver a função renal, ver se esse paciente tem anemia, se esse paciente tem algum risco de alguma doença no sangue. São exames de rotina, esses exames de sangue. A gente também solicita ou uma colonoscopia para pesquisar câncer de intestino, ou uma pesquisa de sangue nas fezes, buscando um exame simples de fezes que atesta, que faz a gente pensar no câncer de intestino. Os exames de rastreio oncológico urogenital, no caso da mulher, fazer o preventivo ginecológico, fazer algumas vezes a transvaginal e assim por diante, depender do estilo de vida, do risco. Se é um paciente que fuma, que tem hábitos de uma dieta bem descontrolada, não faz atividade física, esse paciente ele vai entrar num tipo de check-up diferente. Então, a depender dos fatores de risco, do risco que ele tem de adoecimento de algumas doenças específicas, a depender da faixa etária, porque tem uma faixa etária no paciente muito idoso que a gente já não vai mais procurar certas doenças. Paciente de 90 anos, ninguém vai pesquisar câncer de próstata se ele não tiver assintomático. Então, a importância a depender do perfil do paciente, a depender da idade, a depender do sexo e da história familiar. Se é um paciente que tem história de câncer de estômago, a gente tem que pedir uma endoscopia. Então, a genética, a passagem de genes de geração para geração, a herança, também faz com que a gente direcione o nosso check-up, sempre pesquisando doenças em diversos órgãos, mas o que a gente mais chama atenção são as doenças oncológicas, a pesquisa precoce de câncer. Haja vista que o câncer, quando identificado precocemente, ele tem, na grande maioria das vezes, ele tem chance de tratamento, de cura total. Estamos conversando com o Dr. Belísio Neto aqui no Check-up no Rádio. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, é só mandar aqui pra gente, 988775550. Dr. Belísio, há pacientes que já faz aquele check-up não anual, mas tem alguma doença e faz exames periodicamente, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Alguém pode estar perguntando, eu já faço o meu acompanhamento, mesmo assim eu preciso desse check-up anual? Veja bem, esse check-up, como eu falei, ele depende muito de cada paciente. Tem aquele paciente que tem que a cada 3 meses fazer uma consulta, um paciente diabético que tem doença renal, dependendo da quantidade de doenças, dependendo do risco dessas doenças, uma doença mais grave ou menos grave, ele vai fazer de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, anualmente. Se é um paciente mais tranquilo, que não tem tanto risco de adoecimento nesse ano, então ele vai fazer anualmente, mesmo que ele não vai só pedir exame, a gente não vai só para a gente pedir exame. Lógico que os exames são parte desses exames, dessa checagem de rotina, mas a entrevista, o exame médico, a avaliação, escutar o coração, o pulmão, conversar, ver se ele não tem nenhuma alteração no discurso, pesar, verificar pressão, ver a glicemia dele, fazer um eletro. Isso faz parte da consulta de rotina, né? A gente consultar o profissional de saúde faz parte daquele autocuidado. Não adianta a gente ter cuidado só de iniciar a atividade física, de fazer uma mudança de estilo de vida com alimentação, mas a obrigatoriedade de tomar os remédios certinhos, a obrigatoriedade de fazer a consulta de acordo com o que o médico orienta, porque a gente já estipula esse prazo de 1 ano, 2 anos, porque é uma forma de garantir que aquele paciente, nesse período, com aquelas intervenções, ele não vai adoecer. Então, mesmo tendo não, eu fui o ano passado, tem que ser anual, depende muito. Dificilmente um idoso com 70 anos, aqui vamos dizer, dificilmente ele não precisa de uma avaliação pelo menos anual, porque o risco de adoecer em 1 ano é alto, então dificilmente ele não vai precisar. Geralmente eles precisam a cada 6 meses, a cada ano, e alguns com doenças mais
minuciosas, mais complexas, a gente vê de 3 em 3 meses. O senhor falou aí num ponto importante, que são idosos com uma faixa etária já bastante elevada. Como é que funciona o check-up para essa faixa? Idosos com 90, 100, 80 anos? Excelente pergunta. A gente, há bem pouco tempo atrás, há alguma década atrás, a gente não se tinha praticamente a preocupação com esse público, porque existiam muito poucas pessoas nonagenárias, centenárias. Hoje, cada vez mais, a gente tem pessoas acima de 80, 90, 100 anos. Então, o que fazer? Qual a forma da gente abordar essa pessoa que muitas vezes não tem condição de fazer determinados exames? Vou dar um exemplo da colonoscopia. Tem paciente com 90 anos que a gente não tem condição, porque é um exame que demanda esvaziamento do intestino, se desidrata, às vezes temos que fazer até risco, um risco cardíaco, tem que botar o anestesista na sala para poder fazer determinado tipo de exame, pelo risco desse paciente adoecer. Então, existem algumas orientações da gente não mais pesquisar em pacientes com esse ponto de corte de idade, né? A idade, eu sempre digo que ela não contraindica nada. O que vai dizer se esse paciente pode fazer uma cirurgia, se esse paciente pode fazer um determinado exame, é a capacidade funcional dele, é a capacidade, é o estado de saúde dele. Se é um paciente rígido, que é independente, que não tem nenhuma doença na memória, é um paciente bem, ele pode ter 90, pode ter 200 anos, né, Luz? Mas ele tem condições de fazer. Agora tem gente com 60, com 70 que é acamado, que já tem muita limitação, então essa pessoa não tem condição de fazer alguns exames de rotina. Então, Geraldo, a idade, ela já é um ponto de corte para você limitar alguns exames. Vou dar o exemplo da próstata. Um câncer de próstata, ele leva 15 anos, 20 anos para poder ele dar sintomas severos. Então, um paciente que tem 90 anos, ele tem uma estimativa de vida, a gente, sendo bem sincero, ele tem uma estimativa de vida curta, ele não vai durar muito tempo. Então, daqui que esse câncer de próstata venha fazer algum problema, venha dar algum sintoma, se ele não tem até 90 anos, ele não vai ter mais problemas com isso. A gente pode até detectar numa fase precoce, mas não tem indicação mais de mexer nesse câncer. Então, tem alguns exames, na verdade, a grande maioria das vezes a gente faz um cálculo se ele tem uma estimativa de vida mais de 10 anos. Se ele tiver, a gente faz um check-up normal, como se fosse um paciente mais jovem. Mas se ele tiver uma estimativa de vida menor que 10 anos, em alguns casos menor do que 5 anos, vários desses exames que eu falei, eles não são mais feitos, porque a gente vai só identificar uma coisa que não tem condição mais de tratar. O caso da mulher, nesse exemplo aí também, é semelhante? É a mesma situação? Semelhante. Mamografia, por exemplo, numa paciente de 90 anos, ninguém faz mais. Se ela não teve câncer de mama até 90 anos, se ela vier a ter, é o processo natural da vida dela. Ninguém vai mais fazer porque não tem mais o que tratar. Tudo isso a depender do status funcional. Se é uma paciente de 90 anos, corre maratona, independente. Há pessoas que têm 90 anos que têm. Tem, sim, sem dúvida. Por isso que eu falei que a idade, por si só, ela não contraindica. Tem que ver o estado do paciente. E do mesmo jeito que tem gente com 50 anos que já está no final da vida. Antigamente era muito comum esse tipo de pessoas, 60 anos. Tem gente que já tem uma doença limitante que não tem mais sentido você estar fazendo check-up para prevenção de doenças. Com relação à questão dos exercícios físicos que o senhor falava no começo aqui, também tem uma relação e precisa ter essa união com o check-up. Certeza. Os exercícios, para você começar a fazer uma atividade física, você tem que ver se seu coração é submetido ao estresse. No caso de uma atividade física, ele não vai ter alguma doença. Então, submete-se o paciente a uma atividade, a um esforço, que é o teste ergométrico, teste de esforço, numa esteira, e avalia-se esse coração eletrocardiograficamente. Então, vê se esse paciente tem risco de ter um infarto, se ele tem risco de desenvolver uma arritmia maligna, se a pressão dele sobe demais quando ele faz uma atividade física. Então, é colocado à prova esse paciente no esforço para ver se ele tem algum problema de ordem cardíaca. Então, antes de fazer uma atividade física, é importante que façam uma avaliação mínima na cardiologia, se ele não tem esse risco de adoecer do coração. Ok, doutor Belisos, quero agradecer imensamente pela sua participação aqui no Panorama 95.
próxima terça de volta com mais um tema bastante importante. Eu que agradeço sempre a vocês e a próxima terça, se Deus quiser, estaremos por aqui.